iniciar essa bodega aí, velho. Organização São Paulo, velho, exato. GTA São Paulo. Eu tinha, velho. Comprei. Não mudou bosta nenhuma, velho. Só tinha skin. O que é a Fundação SCP? ViralQuest TV Q. Do linkzinho. Tá sem foto, é impressão minha. Deve ser a página que deve estar bugado. Só escrito um linkzinho, só não? Só que bugou. Eu tô confundindo o canal. É aquele canal lá do... Ah, sei lá, enfim. Deixar meu like aqui. Vou escrever, né? Não sei porque eu não tô inscrito. Ah, esqueci de compartilhar a live. Ah, foda-se, vou compartilhar hoje não, velho. Hoje só vai ficar os raízes aí mesmo na live aí. Deixa eu abrir o chat no celular aqui. O pessoal já sabe a hora que eu faço live mesmo, então... Foda-se. Deixar o celular aqui. Prontinho. Vamos lá. O linkzinho, acho que o linkzinho era o cara que tinha Nagatoro ali, velho. Aparentemente não. Sei lá. Vamos lá, vamos ver o que é a Fundação SCP aí, ViralQuest, linkzinho. Hoje é dia de pagar uma dívida de vida com vocês. Eu acho que nunca me pediram tanto pra poder falar sobre alguma coisa na internet quanto a Fundação SCP. Eu sinto que eu tô tirando um peso das minhas costas. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. Ah, e ele você mesmo, já ouviu falar velho. da Fundação SCP? Eu acho que ele tem um outro canal, Linkzinho 2, né? Mas mesmo assim, cara, eu achei... Pô, eu tinha certeza que eu era inscrito nos dois canais dele. SCP é provavelmente uma das coisas mais populares e mais famosas da internet nos últimos anos, com vários canais bem grandes falando sobre a respeito de todo tipo de coisa, dos vários SCPs que existem, quase como se fosse uma nova geração de creepypastas, não é mesmo? Pô, é SCP é praticamente um muito fenômeno foda, da velho. internet bem semelhante a Backrooms e outras coisas parecidas. Para aqueles que não conhecem, SCP é uma sigla em inglês, e um termo, né, que representa 3 palavras: Secure, Contain e Protect, ou seja, seguro, conter e proteger. Pois é, assim... Pô, uma coisa que eu gosto dos SCP, mano, em relação às em relação às creepypasta, que é um monte de creepypasta, né, na verdade. Mas é o quão maluco, tá ligado? É a mitologia em volta do SCP, porque, tipo assim, é uns bagulho mal nada a ver, sei lá, o controle amaldiçoado, que o cara quando joga vai perdendo o dedo, tá ligado? É uns bagulho muito doido, assim, sei lá, é a iluminação do PC Gamer que te vigia. É uns bagulho muito nada a ver, assim, tá ligado? E é bem construído os bagulho, tá ligado? Não é uma creepypasta genérica, tipo um Jeff the Killer, que é um assassino, ou então uma criatura que te assombra, não sei o que, não. É um bagulho esquisito, por exemplo, o rosto da escada. Aquele bagulho do rosto da escada lá é um bagulho muito estranho, tá ligado? É muito criativo, a criatividade que os caras têm pra fazer um SCP, mano. Por isso que eu gosto muito do SCP. Por isso que, cara, eu vou persistir nessa ideia pra você aí que tá me vendo aí, ó. Pô, eu assistiria um podcast contando todas as SCP que existem. Pega do 1 até o 1000, sei lá, não sei quantas existem. E vai contando uma por uma, eu ia assistir todas, meu irmão. Quero nem saber. A sigla não parece exatamente tão Gosto decente pra assim caralho. se você traduzir ela de forma literal, mas enfim. Essa sigla, SCP, foi vista na internet pela primeira vez em meados de 2008, quando um site, SCP, foi lançado que vinha coletando documentos até nos dias de hoje. O site surgiu inicialmente como uma espécie de fórum já entrei online, nesse site aí, velho. onde as pessoas podiam compartilhar suas creepypastas, meio que suas creepypastas, em um universo conjunto, feito por fãs, com o seguinte contexto. Imagina você, uma história sendo criada por várias pessoas ao mesmo tempo. Não necessariamente uma história, tipo, com um protagonista, com personagens a se desenvolver, etc. Mas imagine um universo onde as pessoas vão colocando mais regras, vão colocando mais elementos, e isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais rico, fazendo com que as pessoas possam soltar a sua criatividade, fazendo novas e novas coisas. O universo SCP, ele começou com uma base bem simples e deu brecha para as pessoas criarem muitas coisas em cima. A base inicial desse universo é o seguinte: imagine você
que existe uma organização, um grupo secreto de pessoas que tem uma única tarefa que já está colocada no título da empresa: segurar, conter e proteger. A empresa SCP teria um trabalho simples, entre aspas, entre muitas aspas em si. A organização seria uma. E isso é muito da hora, esse universo compartilhado onde várias pessoas podem contribuir com a história, sabe por quê? Porque dá mais ênfase na questão de ser uma organização, tá ligado? Não é algo que tem um indivíduo escrevendo, não. É um conjunto de indivíduos, tá ligado? Que parece ser muito foda. Tu olha uma porra dessa, assim, vê que tem vários autores, tu começa a acreditar na parada. Caralho, uma organização é os Homens de Preto, tá ligado? Com vários artistas ali contando. Cada um encarregado de um caso, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Empresa secreta que vai atrás de qualquer tipo de criatura, monstro, lenda urbana, alienígena ou qualquer outra coisa que não se encaixa muito bem na nossa realidade, que seja estranho ou bizarro demais para as pessoas entenderem, e principalmente coisas que fossem ameaças à vida humana em potencial. Imagina você uma lenda urbana qualquer aí, sei lá, alguma coisa do folclore ou alguma lenda que você ouviu em algum local, como por exemplo a mula sem cabeça ou o boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa é perigoso pra caramba, pô. Mas de qualquer jeito, o boto cor-de-rosa foi o primeiro homem a botar Gaia no outro, velho. É verdade. Ele é o rei do gado. A organização se refere a essas criaturas capturadas como SCPs mesmo. Eles dão esse nome pra elas e cada uma dessas é acompanhada também por um número de identificação e também por categorias, como por exemplo inteligência, como o perigo que essa criatura pode oferecer pra outras pessoas que cheguem perto, a natureza dela e toda uma descrição. A ideia inicial do site, inclusive, justamente foi essa: que você, como uma pessoa do público, criasse os seus próprios SCPs, que você criasse elementos pra esse universo, como SCPs que foram capturados por essa organização e que poderiam ou não apresentar um certo nível de perigo para a humanidade. Por exemplo, desde o SCP mais simples, uma coisa que só é meio sobrenatural mesmo e não faz sentido, até uma coisa bizarramente mais pesada que, se for solta, vai explodir o planeta. As criaturas e as anomalias são feitas das formas mais variadas possíveis e principalmente, né, porque elas foram feitas. Pô, tem aquele SCP muito doido lá, velho. A gente até reagiu a um vídeo que ninguém entendeu porra nenhuma do vídeo, né, velho? Era muito conceito envolvido que, porra, enfim, a gente ficou perdido. Foi um react meio troncho, né, monótono, onde eu não podia opinar sobre nada. Fiquei só aqui assim, ó, entendendo nada. E foi aquele react lá do SCP não sei o que versus Buda, tá ligado? E aparentemente é um dos... acho que é o SCP mais poderoso, né, desse universo aí. E botaram ele batalhar contra o Buda, tá ligado? Eu não entendi nada, mas enfim. E as anomalias são feitas das formas mais variadas procurar possíveis, aí no canal, tá e principalmente, né, porque elas foram feitas pelo público. Então o nível de criatividade que as pessoas utilizaram é muito variado. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas capturadas pela empresa SCP, o SCP-500. A início de conversa, isso daqui não é, tipo, nada. Ele é um potinho de comprimido, tipo um potinho normal, com 47 comprimidos dentro, e a classificação desse SCP aqui é segura, ou seja, ele é uma coisa segura, ele não causa nenhum dano maligno à humanidade e tal, mas a olha os SCP, que loucura, é o que faz com mano. que ele seja considerado importante. É muita criatividade, velho. E a razão pela qual ele fica preso dentro da organização. O SCP-500 é um pote com um remédio capaz de curar absolutamente qualquer doença que exista. Se você tem gripe, febre, renite, você ficou cego, tem câncer, glaucoma, sei lá, qualquer coisa, ele consegue curar em um período de 2 horas. É meio complicado pensar no que aconteceria se esse tipo de existência, por exemplo, viesse a público. Quantas pessoas ricas ou milionárias iriam querer pagar fortunas para poderem ter acesso ao remédio, para poderem curar alguma doença incurável, ou então para poderem evitar uma morte para alguma dessas doenças, ou então mesmo para poderem estudar esse SCP e depois tentarem criar e reproduzir esse remédio e vender ele a preços absurdos. Imagine o tipo de guerra que isso poderia causar, por exemplo, países e organizações vendendo coisas a preços muito caros, ou então em si, o fato de que são só 47 pílulas, e se elas fossem de fato descobertas e consumidas, então talvez o segredo por trás delas nunca seja de fato estudado. Sendo assim, o trabalho da organização SCP é manter esse tipo de coisa em segredo, escondida tanto do público geral, quanto principalmente da mídia e até dos mais poderosos do mundo. Tendo isso em mente, não é difícil dizer que essa organização trabalha acima das leis humanas. O que já acontece por padrão, né? A gente sabe que existe muita coisa aí, né? As grandes entidades aí
têm noção da existência, mas que escondem da gente, né? A gente sabe disso, fazer o quê? E dos governos humanos. O conceito em si, cara, eu realmente sempre achei muito divertido. E por sinal, vale destacar que por conta de ter feito tanto sucesso assim, SCP acabou gerando muita coisa na internet. Como jogos, por exemplo, que foram produzidos por várias empresas diferentes, incluindo jogos multiplayers, onde você poderia entrar na empresa, investigar, ver vários SCPs por conta tem que jogar própria. isso aí, né? Um dos meus favoritos, inclusive, sempre foi SCP Containment Breach, que é um jogo que você pode jogar de forma multiplayer e encontrar vários deles com seus amigos e tal. Mas de qualquer jeito, o conceito da história realmente é muito expansivo. A ideia da organização é muito interessante porque desde o início já passa pra gente uma visão de que eles podem cometer crimes, eles podem matar pessoas, eles podem apagar famílias ou cidades inteiras pra poderem cobrir os seus rastros a respeito dos SCPs, pra que ninguém descubra a verdade sobre nenhum deles. Afinal de contas, a descoberta de criaturas e elementos sobrenaturais no mundo provavelmente faria com que a sociedade humana ruísse de forma bem esquisita. Então, justamente por conta disso, a SCP separou várias das suas bases espalhadas pelo mundo em vários pontos diferentes do globo. E, para poderem fazer o trabalho deles de forma um pouquinho mais assertiva, eles colocaram e criaram níveis de segurança que são muito utilizados por todo mundo que conhece a SCP, né? E eu não sei o que aconteceu não, mano. Pelo quão difícil manda um vídeo aí, o que aconteceu com a SCP essas anomalias. 239. Vamos falar um pouquinho desses níveis agora em si. O primeiro dos níveis seria o Safe, ou seguro, né, em português. Utilizado para SCPs que precisam de pouco ou nenhum cuidado para poderem ser contidos. Assim como o próprio remédio que eu falei, o SCP-500, que é só tipo uma caixa de remédio, bastaria você trancar ele numa sala ou num vidro ou só deixar ele parado em algum lugar, afinal de contas ele é só uma caixa. Ele não tem exatamente vida própria e vai sair andando por aí. Pelo menos pelos estudos que a organização fez a respeito dele, ele não parece se mover por conta própria. Ou seja, seria um nível seguro. Muitos dos SCP, inclusive que são categorizados como seguro, não chegam nem ao menos a serem criaturas ou serem anomalias vivas mesmo. Mas assim, safe, tem o nível safe, mas dentro do nível safe tem uma subcategoria, não tem não? Eu lembro que quando eu pesquisei sobre SCP, eu lembro que tinha muita categoria, velho, não era só 3 não. Porque, tipo assim, tem uns SCP que eles são inofensivos até certo ponto, tá ligado? Se você, sei lá, você entrar em contato com ele de alguma forma e tal, ele não vai fazer nada contra você. Porém, existe uma forma dele se tornar agressivo em determinada ocasião, tá ligado? E tem umas subcategorias assim, tá ligado? Itens sobrenaturais, como por exemplo, nós temos vários SCPs que são máscaras de gás, ou então livros, ou então algum objeto, como por exemplo uma chave que abre qualquer porta, um livro que escreve sozinho, esse tipo de coisa. Objetos inexplicáveis que são trancados para que as pessoas não descubram a respeito da sua existência. Outros 2 exemplos de SCPs seguros seriam o SCP-1499 e o SCP-013, por exemplo. Os dois acabam se tratando de objetos também. De certa forma, mas ainda são perigosos, sendo que o SCP-013 é um conjunto de 242 cigarros, são simplesmente cigarros comuns à primeira vista, no entanto todos eles contêm uma mesma anomalia sem sentido e meio bizarra. Todos esses cigarros possuem uma frase escrita, né, Blue Lady, que em português seria algo como Dama Azul, e quando alguém entra em contato com a fumaça ou fuma esses cigarros, a pessoa lentamente começa a enxergar o seu reflexo como uma mulher específica, uma mulher entre 25 e 30 anos de idade, com 1,60 m de altura, entre 50 e 55 quilos, de cabelo curto, olhos azuis e batom azul brilhante. Tipo, é bem específico mesmo, mas não é exatamente perigoso. A questão é que quando isso foi descoberto ao público pela primeira vez, não se sabe em quanto tempo o efeito passava e tal, mas, bom, um homem acabou tirando a própria vida nesse meio tempo, então os cigarros foram trancados. O SCP-1499, por exemplo, é um pouquinho mais esquisito e um pouquinho mais amedrontador, visto que se trata de uma máscara de gás comum, sabe? Uma máscara GP5 soviética em perfeito estado, mas quando você coloca essa máscara no rosto, você é completamente teleportado para outro lugar. Você se enxerga em algo como se fosse outra dimensão, com prédios grandes e brancos, e você fica indetectável no mundo real, mesmo por meio de rádios. É como se você só desaparecesse no ar. Até existem, inclusive, criaturas vivas nesse nível, mas são, em sua grande parte, inofensivas ou quase que inofensivas, sabe? Manda uma pra nós. O mesmo nível de perigo, por exemplo, que um cachorro ou um gato doméstico, que até pode chegar a machucar, mas não é exatamente uma coisa que aconteceria. Um exemplo dessas, que eu acho muito bonitinho, cara. E não é uma coisa que aconteceria, velho.
Diz que Pitbull é doméstico, velho. E a quantidade de mortes aí pro Pitbull aí? E aí? Cara, seria o SCP-999. Ele é uma espécie de slimezinho laranja que age como se fosse um cachorrinho filhote. Ele é um dos, se não o SCP mais inofensivo que tem na empresa inteira. Fora que ele tem ali algumas anomalias, mas elas são todas benéficas. A própria descrição dele diz que SCP-999 tem um grande interesse em pessoas infelizes ou feridas de alguma forma. Pessoas que sofrem de depressão, após interagirem com SCP-999, são curadas de seus problemas, obtendo uma visão positiva da vida. Não tem como dizer que não, é extremamente bonitinho. As coisas começam a ficar um pouco mais complicadas mesmo a partir do segundo nível, Euclide, que seria chamado de Euclide, ou Euclídeo em português. A maioria das criaturas Euclide são é um parte cara desse lá nível do X lá, velho. um nível que se refere diretamente a SCPs que podem Só ser um fala pouco merda. mais complicados de conter. Muitas vezes não só por conta deles serem agressivos ou rebeldes, mas às vezes a própria natureza desses SCPs é por si só perigosa e pode ser um problema. Um exemplo interessante dessas criaturas, por sinal, pode ser o SCP-294. Ele é ultra famoso na internet, por sinal, justamente pelo quão simples ele parece ser, mas pelo quão legal a ideia dele é. Ele é basicamente uma máquina de café anormal. Ele tem um teclado bem semelhante a um teclado de computador, onde você pode simplesmente digitar o que você quiser nessa máquina aqui. E ela vai fazer para você qualquer tipo de líquido. Desde líquidos mais comuns, como por exemplo café, água, até coisas que você obviamente não encontraria em máquinas de café comuns, como sangue humano, veneno de rato, ácido sulfúrico e até mesmo coisas raras, como por exemplo ouro derretido. Ela cria literalmente qualquer coisa e por isso ela é perigosa. Apesar de ser uma máquina que não pode fugir de uma cela, em teoria, uma pessoa em específico já pediu uma bebida Ô, viado, pede aí. Já pensou pedir aí um bagulho muito doido, velho? E fazer uma pandemia global? Feita nessa máquina, e depois de ter bebido essa suposta bebida perfeita, essa pessoa acabou se matando. Então ela tem sim um nível de perigo meio desconhecido. Afinal de contas, ninguém nunca parece ter abrido essa máquina pra poder saber de onde vem todos esses líquidos, como ela funciona exatamente e pra qual propósito ela foi criada. Vale dar o destaque, por sinal, que a organização usa muito, por conta disso, pessoas como testes de cobaia. Eu não vou ficar eu ia querer essa máquina aí, velho. Ia ser só no leitinho direto da fonte todo dia, velho. Classe D, que são extremamente utilizados, por exemplo, na maioria dos jogos. São pessoas com roupas laranjas que, bom, eles eram pra ser pessoas no corredor da morte, mas já que essas pessoas já iam mesmo morrer, elas são retiradas do corredor da morte e são levadas pras bases da organização. As pessoas utilizam eles como se fossem realmente cobaias, por exemplo, colocam eles dentro de celas com SCPs pra poderem analisar o comportamento das criaturas, ou então expõem eles a SCPs pra poder isso aí é muito bizarro, velho. Na moral. Ou coisa do tipo. Pra poder testar esse tipo de coisa no SCP-294, por exemplo, colocariam pessoas pra poderem beber todos os líquidos da máquina pra poderem saber se eles são infecciosos, se a água que sai da máquina realmente isso aí, é água mesmo. A próxima marcação a respeito de perigo seria a terceira classe. Essa que seria conhecido como Keter. Keter seriam os mais complicados da organização. São SCPs que têm um nível de complexidade absurdamente grande ou quase impossível de se conter. Aqui é interessante imaginar algo que vai bem além simplesmente de ser uma criatura, tipo, uma criatura muito forte ou uma criatura se vem muito do próprio agressiva. mundo. É curioso mesmo pensar, velho, porque assim, às vezes pode ser um líquido que parece que é algo sobrenatural, mas pode ser algo de outro planeta, né? Sei lá, de outro lugar do mundo, do universo, né, velho? Que a máquina pegou o líquido. Não necessariamente é do nosso próprio planeta, né? Cara, é uma doideira, velho. Mas é literalmente algo que seja muito difícil de se conter mesmo. Existem SCPs, muitos deles inclusive, que não são exatamente criaturas humanoides, mas são anomalias do espaço-tempo mesmo, tipo um portal ou um buraco de minhoca, ou coisas semelhantes a fantasmas, espíritos, coisas anormais que você nem sabe exatamente como funcionam e são muito complicados e tem que voltar a ver o podcast do Mundo Freak, velho, na moral, depois desse vídeo aqui. A maioria desses SCPs seriam muito complicados de se manter, como por exemplo o próprio SCP-682. Ele é absurdamente famoso e aparece em quase todos os jogos, imagens e tals, justamente porque ele é um réptil gigantesco. Ele parece tipo um jaré gigante. Além dele ser muito grande e a origem dele ser totalmente desconhecida, o passado dele também é desconhecido. E ele é
praticamente indestrutível. Conforme os anos se passaram, toda a organização nunca conseguiu uma forma muito eficaz de conter ele e muito menos de destruí-lo. Fora o fato desse bicho ser gigante, ele ser muito forte e praticamente indestrutível, ele ainda parece ser inteligente. Ele sabe se comunicar e ele não é só mais ou menos inteligente, ele é absurdamente inteligente. Ele não tem nenhuma fraqueza psicológica ou física para se notar, ou seja, deixar essa criatura solta é um perigo gigantesco para a própria humanidade. Em tese, essa seria a descrição básica que a gente poderia dar a respeito, é claro, da organização. Mas é óbvio que pô, mano, isso faltou não é no Dist Beat também, velho. É nível Killer. Todo o universo de SCP em si, com certeza absoluta, são as suas criaturas. E é óbvio que eu não ia fazer um vídeo de SCP e tentar chamar a sua atenção a respeito de o que são essas criaturas, o que é esse universo, sem descrever para vocês primeiro algumas das criaturas mais interessantes e que mais chamaram minha atenção, por sinal, algumas que são bem famosas e que vocês talvez até conheçam, mas é claro que não teria graça nenhuma fazer isso sozinho, então eu tomei a dianteira e chamei um dos caras do Brasil que eu mais gosto de ver quando se trata de vídeo falando de criaturas bizarras, o Viral Quest. Hoje ele veio me dar uma pequena ajuda e mostrar alguns dos SCPs mais interessantes pra vocês. Enfim, vamos lá. Olá, amante do terror. Tá aqui pra você, ó. Eu sou um amante do terror. Pô, gente, podiam recomendar mais vídeo de terror, velho. Eu adoro isso, velho. Esse seria um dos mais famosos dentre todos já registrados. O SCP-096. Categorizado como Euclid. É uma criatura humanoide que chora na maior parte do tempo, e também parece dócil na maior parte. Os braços dele são longos, com quase 1,50 m cada. Fora que ele pode abrir a boca muito mais do que um ser humano normal, aproximadamente 4 vezes mais do que a de ser humano normal. Suas habilidades específicas incluem invulnerabilidade, regeneração, manipulação empática, resistência a temperaturas extremas e é um exímio assassino. O SCP-049 também é classificado como um Euclid, e é um dos SCPs que tem uma forma humanoide, mais especificamente, usa trajes semelhantes à da época da Peste Negra. Justamente por isso, é conhecido como o Médico da Peste. Ele, na maioria das vezes, é cooperativo com a Fundação, mas tem uma espécie de habilidade sobrenatural bizarra, onde ele vai detectar uma doença misteriosa em uma pessoa, e então perseguir essa pessoa até conseguir matá-la. Depois disso, ele vai realizar uma cirurgia nessa pessoa, que vai ressuscitar como uma espécie de zumbi sem cérebro. Esses zumbis atacam todos que eles verem pela frente. O SCP-073, caralho, também conhecido... Pô, esse aí foi maneiro, mano. Até o momento, os dois que ele falou aqui eu não conheço, não. Atacam todos que eles verem pela frente. O SCP-073, também conhecido como Caim, faz uma referência direta ao Caim da Bíblia Sagrada. Ele é considerado Euclid por causa de uma anomalia que está em volta dele, onde toda a vida vegetal em um raio de 20 metros que se aproxima dele simplesmente morre. Plantas, flores e qualquer coisa que cresça no solo. E não apenas isso, mas também pela sua condição de ricochete, onde qualquer dano infligido a ele retorna ao agressor, o tornando difícil de se conter. A parte boa é que ele colabora com a Fundação, parece ter milhares de anos de vida. Sua inteligência é muito acima do normal, com memória fotográfica. Inclusive, já decorou um dicionário de mais de 800 páginas, palavra por palavra. Caim conhece boa parte das línguas faladas por humanos, incluindo línguas mortas como o latim. Pô, esse é maneiro, velho. Esse aqui eu achei maneiraço, cara. O SCP-3008 é caracterizado como um Euclid. Esse SCP parece um tipo de mini dimensão de bolso aleatória, escondida dentro de uma loja que anteriormente pertenceu à IKEA. Esse espaço é enorme por dentro, com uma área de 10 km², praticamente do tamanho de um distrito. Mas o que realmente preocupa é que na parte de dentro desse espaço existem figuras humanoides sem rosto, que podem e vão se tornar hostis e perigosas em determinados momentos. Ele também conta com vários detalhes, como o ciclo de dia e noite e dentre várias outras coisas. Cada SCP é repleto mesmo de vários e vários detalhes, que por sua vez são anotados para a maioria do público em lugares como a Wikidot, que é um site que você pode anotar e dar uma olhada em diversos SCPs dignos de pesadelos. Inclusive, vale lembrar aqui pra vocês, mano, pô, nenhum eu conhecia não, velho. O do Caim achei maneiraço, velho. Criaturas, e é muito divertido, muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, por exemplo, sou muito aquele tipo de pessoa que almoça vendo vídeos de criaturas de Lovecraft que destroem planetas. É muito legal e muito divertido. Passa lá depois, você não vai se arrepender. Confia. Manda um comentário lá no canal dele e fala que o Linkzinho pediu pra dizer que a voz dele é seduzente.
esse foi, na íntegra pra vocês, uma ideia e um resumo bem básico do que seria o universo, de fato, de SCP. E vale dizer também que, pra caso tenha chamado o interesse Pô, de do alguém, Caim achei existe muito muito conteúdo a foda, ser explorado cara. desse tipo de coisa na internet e em Caralho. vários outros lugares. SCP é um daqueles famosos conteúdos que é feito pela comunidade e pra comunidade, uma daquelas famosas histórias que se autoalimentam, assim como Backrooms foi há algum tempo atrás, assim como creepypastas também foram pra muitas pessoas há vários anos atrás, é exatamente aquela mesma pira. Existe uma comunidade gigantesca disposta a criar e a recriar conteúdo a respeito disso, adicionar detalhes e tal, como o próprio canal do ViroQuest aqui, por exemplo, que fez bastante sucesso falando sobre SCPs famosos, sobre regras famosas do universo, entre várias outras coisas. Não vou mentir que a ideia é extremamente interessante e chama bastante atenção mesmo. É um Não, universo como é que é? Perdão. disso, adicionar detalhes e tal, como o próprio canal do ViroQuest aqui, por exemplo, que fez bastante sucesso falando sobre SCPs famosos, sobre regras famosas do universo, entre várias outras coisas. O ViroQuest faz bastante vídeo SCP. É extremamente interessante Pô, e chama bastante interessante. atenção mesmo. É um universo Foda que é bem tudo grande fora e de cheio ordem, né, coisas mano? Eu pra queria poder se tudo na explorar e pra ordem, poder se mano. falar, principalmente. Então, vale a pena, pra você que tiver interesse, dá uma olhada. E finalmente, depois de talvez 2 a 3 anos de vocês pedindo, as pessoas finalmente vão parar de falar pra eu trazer um vídeo de Não SCP. tem ordem? Ou, na verdade, talvez elas continuem pedindo mais ainda depois que eu já trouxe um, mas... Enfim, de qualquer jeito, jovens, bom, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Antes de terminar, inclusive, quero lembrar pra vocês, não se esqueçam de passar aí na descrição ou aí no card, beleza? Mas Porque no eu tô fazendo site que eu vi, eu achei que mangá de tava em terror, de ordem. mistério, chamado de Paradigma, que ganhou um capítulo novo aí durante esse mês. Então não esquece de passar aí na descrição, beleza? Que você me ajuda muito se você passar por lá. Muito obrigado por Tô falando nisso, botei de Tsukimichi lá no meu manga list lá, velho. Fui! Pô, maneiro, velho. Muito foda. Parabéns aí, Nagatoro. Tu é um anime muito bom, uma obra muito boa, mas que as pessoas infelizmente não te dão valor. E parabéns pro linkzinho aí, velho. Pro ViroQuest também, incrível, mano. Pô, mano, eu vou ter que ir atrás dessa história do Caim, mano. Tem que reagir um vídeo sobre ele, velho. Achei muito foda. Mesmo demais. Porra, muito bom, velho.